Fala galera, tudo bem com você? Estamos aí para mais um Você Precisa Saber. E o tema de hoje é abrindo a caixa preta da Petrobras. O que é? Vamos entender, vamos falar sobre a política de preço. Os preços dos combustíveis voltou aos holofotes, ou seja, os consumidores estão sentindo os reflexos dos reajustes do preço da gasolina e do diesel. E diante dessa escalada de preço dos combustíveis, muitos têm se perguntado como funciona a política de preço da Petrobras, quem criou ela, como era antes de acontecer isso. Vem comigo que eu vou te explicar, vem comigo que eu vou tentar tirar as suas dúvidas. Burguesias versus povo brasileiro, ok? Vem junto comigo aí. Gostaria de parar esse vídeo só um pouquinho aqui e lembrar você, não deixa de se inscrever no nosso canal lá no final lá. Após você assistir esse vídeo, se inscreva, ativa o sininho lá para que toda vez que a gente enviar um vídeo, você receba aí de primeira mão, ok? Se inscreva e se você gostou, deixa o seu like. Um abraço, você precisa saber. Beleza? A política de preço da Petrobras, ela é a maneira com que o preço do combustível é reajustado. Ou seja, quando ele sai da refinaria. E ela foi alterada pelo governo do Michel Temer em 2016, a qual nós vimos realmente grande evolução dos preços dos combustíveis. E para usar esse comparativo de preço, esse aumento de preço, o Michel Temer ele começou a adotar a política de paridade de importação, ou seja, preço de paridade de importação, o PPI. O que quer dizer isso? Ele, para definir esse aumento de preço, do reajuste do óleo diesel e da gasolina, ele começou a implantar essa política, que é a política do preço dos combustíveis no Brasil. E como funciona essa política? Como ela deve ser feita? Ela varia de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e seus derivados. O que isso quer dizer? O mundo inteiro, ou seja, os principais mercados de petróleo, tipo Reino Unido, Golfo do México, Estados Unidos, Londres, além do preço internacional, eles têm um preço do barril de petróleo, essa PPI, que é a preço de paridade de importação, ela também trouxe o preço internacional da commodity. O que é commodity? Commodity é a determinação de preço de um produto conforme a oferta e a procura. Ela também pode ser levado sobre a variação do câmbio. Ou seja, um dia está um preço, outro dia está outro, então tem uma oscilação muito grande. Ou seja, hoje ela pode estar mais alta, amanhã ela pode estar mais baixa. Isso independente do como é que está o sistema, como é que está o comércio, como é que está a procura e a oferta deste produto no mercado. E também nós vemos também que as refinarias no Brasil, ela tem um déficit muito grande de produção, porque todos os derivados de petróleo para produzir os combustíveis, que nós sabemos que o petróleo ele é o combustível bruto, ele precisa, através dele precisa ser produzida a gasolina e o diesel, então precisa ser adicionados alguns produtos, alguns derivados, e esses derivados, na maioria deles, são importados. Ou seja, o preço deles são preços internacionais, são preço do câmbio, são preço diário. Então, ou seja, o custo do combustível, ele passa a ter oscilações, ele passa a subir, possa cair um pouco, manter, mas geralmente ele sempre vai acompanhar o preço internacional. Por quê? Porque as principais concorrentes das empresas atualmente são os importadores, ou seja, e o objetivo da Petrobras é competir com elas, com as outras empresas. Porque esse ambiente de economia aberta, liberal, enfrenta a concorrência internacional. Ou seja, o PPI abriu a economia da Petrobras, abriu o mercado, a política de preço para o mercado internacional. O que quer dizer, hoje, o preço praticado dentro do Brasil é conforme o mercado exterior, conforme as importações e exportações, conforme o preço do petróleo. E a gente sabe que o petróleo ele é em dólar e nós recebemos em real. E às vezes tentar imaginar assim, mas por que eu vou pagar a gasolina, o combustível em real, em dólar se eu recebo em real? Mas é porque a política de preço ela foi liberada para o mercado internacional. Então realmente o dólar
teve um crescimento muito alto em frente ao real, então o real perdeu o valor, aí isso dá um parecer que, tipo assim, para concorrer os preços lá de fora, precisou se subir o preço da gasolina e do diesel. E a gente vê, deu que até o final da década de 90, dos anos 2000, teve um monopólio na exploração comercial de petróleo no Brasil. Ou seja, esse monopólio mudou a partir de 2002 com a lei. Anota aí essa lei para você pesquisar, 9.478, Lei do Petróleo. O que diz essa lei? Ela foi aprovada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso na época, FHC. O preço do combustível era totalmente controlado pelo governo. A partir de 98 para 99, tenta se aproximar a política intervencionista do preço do mercado, ou seja, tentava-se fazer que os preços domésticos se aproximassem dos preços internacionais. Ou seja, tinha uma caixa preta, ou seja, dos preços da Petrobras. Essa caixa preta foi aprovada, essa lei aí 9.478, e foi adicionada essa lei dentro dessa caixa preta. E o que o Fernando Henrique começou a fazer? Então, ele começou a elevar os preços do combustível para chegar no preço do mercado internacional, porque a Petrobras tem essa política do mercado internacional. Então, ou seja, só que o que acontecia? O real nunca acompanhava o dólar. O real nunca acompanhava o dólar, então sempre o dólar subia mais. O real sempre desvalorizava frente ao dólar. Então, a gasolina ficava muito cara. Mas, primeiro o FHC, depois veio o Lula com muita inteligência. E o que eles faziam? Eles subiam o preço, deixavam subir o preço, depois recuava, deixava subir o preço, a maioria talvez deve lembrar, os mais antigos, aí o preço subia, depois começava a manter. Isso eles agiam com inteligência, eles não abriam totalmente essa caixa preta, eles não liberavam essa política de preço, porque até então o Brasil tinha um monopólio dessa exploração de petróleo. Ou seja, apenas 3% da Petrobras estava na mão do setor privado. Então o monopólio era do Brasil. Então o Brasil podia fazer isso com os presidentes Lula e o FHC. Primeiro o FHC, depois Lula. Depois veio a Dilma. A Dilma cometeu o maior erro de todos os erros. Ela segurou o preço do combustível por 4 anos. Realmente ela quase quebrou a Petrobras. Ela segurou por 4 anos, ou seja, ela não abriu em nenhuma hora essa caixa preta, ela deixou fechada. Ela achou que ela deveria deixar fechada porque para não subir o preço muito. O que causou isso? Isso causou uma perda, um déficit muito alto na Petrobras. Ou seja, a política de contenção de preço, ela ficou assim, em déficit dentro da Petrobras, porque o dólar subindo, o real desvalorizando, então, ou seja, ficou esse déficit muito alto. Então o preço do combustível ele começou a disparar no Brasil, porque o barril do petróleo ele subiu no mercado em dólar, né, desvalorizando o real, e fez com que o repasse fosse ainda maior, cada vez maior. Aí logo veio o senhor Michel Temer, começou a abrir a caixa preta, depois veio o senhor Bolsonaro, terminou de abrir, mas a complexidade está aí. Ou seja, Michel Temer ele abriu a caixa preta, mas ainda o Brasil mantinha do monopólio da exploração de petróleo. Mas quando veio o Bolsonaro e abriu totalmente a caixa preta, ou seja, ele retirou esse projeto de lei 9.478 e expandiu o PPI. Agora o preço da Petrobras vai ser só pelo mercado internacional. Não mais o Brasil vai condizer esses preços, esses valores. Não vai determinar, o país não vai. Por quê? Porque 3%, igual eu havia falado, estava na mão do setor privado. Aí o senhor Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, fatiou alguma parte da Petrobras e privatizou mais 8%. O que quer dizer? Deu um total hoje, 11% da Petrobras está na mão do setor privado, está na mão dos empresários, está na mão da burguesia. O que eu quero dizer com isso? Hoje existe aquela lei que foi aprovada lá atrás, 9.478. Grava essa lei. Então os empresários, a burguesia está usando dessa lei para fazer assim, o Brasil não vai mais segurar o preço da Petrobras, o Brasil não vai controlar esse preço igual o FHC fez, igual o Lula fez. Não vai mais segurar, porque se ele segurar a gente está perdendo dinheiro. Então hoje essa briga, essa política de preços aí, tá acontecendo isso. Porque a gente vê aqui fazer
um cálculozinho rápido aqui, a gasolina em março, ela saía da refinaria por R$ 2,81. Ela tinha um custo de etanol adicionado nessa gasolina de R$ 1,02. Imposto estadual, R$ 1,75. Imposto federal, 0,69 centavos. E distribuição e revenda, 0,94 centavos. Dava um total de R$ 7,21. Ou seja, olha só, o preço da refinaria de 7,21 tinha um peso de 39%, ou seja, menos de 50% do preço que nós pagávamos. Porque existe esses trâmites, porque foi aberta essa política para o mercado exterior. Então a gente vê que a Petrobras afirma que os custos de extração do petróleo, ela não define o preço da gasolina. Igual a gente viu, o preço é muito baixo que sai da refinaria. O aumento ocorre como em qualquer economia cujo país abre a sua economia para o mundo internacional, ou seja, a economia em dólar, onde haver importações e exportações, onde haja um livre comércio, ou seja, o preço final da gasolina ela é composto pela produção. Ou seja, a Petrobras mais carga distribuição, carga tributária, mais o etanol que é obrigatório para revenda, mais os impostos, as cargas tributárias, além de a revenda. E além disso, a Petrobras diz que responde por cerca de 80%, olha só, 80% do mercado, ou seja, dos combustíveis ofertados no Brasil. E a gente vê que o país também, a gente pode pensar que ele seja autossuficiente, mas sabemos que parte da Petrobras está na mão da burguesia, está na mão de empresário, e esses empresários, ou seja, 11% está na mão de empresário, 38% está na Bolsa de Valores. O Brasil hoje detém 50 e alguma coisa, ou seja, 50% e alguma coisa. Então o poder, ele tem o veto, mas não tem o poder mais de controlar igual o FHC fez, igual o Lula fez, controlar o preço para que a gente não sofresse tanto, para que a gente não fosse exprimido com o preço do combustível. Então a gente vê que os combustíveis ofertados no Brasil, ele também é importado. O diesel, a boa parte do diesel é importado de fora. Ou seja, ele leva muitas empresas a trazerem um produto para o exterior. Então hoje, se o Brasil abaixar os preços, o que vai acontecer? Se a Petrobras, vou abaixar o preço da gasolina, vou abaixar o preço do diesel. Aí as refinarias precisam importar os derivados para produzir o diesel, produzir a gasolina. E os derivados são tudo em dólar. Aí chega aqui e fica inviável. Aí, ou seja, por que eu vou importar em dólar, vou vender em real? Então aí passa a não querer mais, o mercado vai ficar desabastecido. Então eu quero dizer para você, por isso o preço do diesel, ele não pode ficar também barato, o da gasolina também não. Senão começa o mercado a ficar desabastecido porque as refinarias não querem mais produzir. Aí o Brasil vai precisar exportar. Então toda vez que ele importa, entendeu? Toda vez que ele importa, então ele vai importar com preço mais caro. Ele vai mandar o petróleo lá para fora para depois importar o combustível feito. Então vai haver muito prejuízo. A Petrobras ela tem duas opções nesse cenário: não importar e deixar o mercado desabastecido, ou importar e vender com prejuízo. Ou seja, é o que o FHC e o Lula fazia. Eles importavam, mas vendia com prejuízo, depois deixava o preço subir para controlar as perdas do passado. Ou seja, eles faziam um meio termo aí. Mas após os 4 anos que não teve aumento no governo Dilma, que quase quebrou a Petrobras. Então eu quero dizer para você que se reduzisse o preço do diesel nas refinarias, independente das cotações internacionais, estaríamos repetindo erros lá do passado, que geraram maior dívida entre as empresas no mundo, que foi a maior dívida da Petrobras. Ou seja, quase quebraram a Petrobras. Então entenda você que a caixa preta da Petrobras ela foi aberta. E ela foi aberta para o mundo internacional. Então hoje o preço que a gente paga no nosso combustível é o preço de dólar e recebemos em real. Entenda você um pouco melhor. Se você gostou desse vídeo, vai lá, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente tenha um crescimento aí, traga mais conteúdo, mais informações para você, ok? Você precisa saber.